Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, segunda-feira, na 8ª de Páscoa, dia 21 de abril, São Mateus capítulo 28, versículo de 8 a 15. O texto do Evangelho começa nos dizendo que as mulheres partiram depressa ao sepulcro. Elas estavam com medo, mas correram com grande alegria. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. Primeira coisa que o Evangelho quer nos comunicar é a alegria da ressurreição. A alegria. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, todas as dores, todas as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, você que talvez tenha enfermidade, você que talvez tenha até um membro amputado, eu quero dizer para você, a alegria da ressurreição, ela precisa invadir a nossa vida hoje, porque esse tempo que nós estamos vivendo aqui é um tempo muito curto. E a alegria do ressuscitado, ela precisa invadir a nossa vida, porque toda essa condição, ela irá acabar. Então Jesus diz para ela: não tenhais medo. Veja, a palavra do Senhor para mim e para você hoje é essa, meu irmão, minha irmã. Não tenhais medo. A força da ressurreição de Cristo está dizendo para mim hoje e para você, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei quais suas lutas, eu não sei o que você precisa enfrentar, o que você tem enfrentado, o que você está enfrentando agora. Mas eu quero transmitir para você, direto do Evangelho de Jesus Cristo, essa palavra: não tenhas medo. Não tenhas medo, porque a força de Jesus ressuscitado invade a sua vida. Mas junto com essa palavra tem o mandato de Cristo: ide, anunciai aos meus discípulos. Ide, anunciai. Vai para lá, porque lá eu vou encontrar com eles. Nós precisamos ser anunciadores da ressurreição de Cristo. Anunciar que Jesus está vivo, ressuscitado, que ele venceu e que isso que nós estamos vivendo agora, isso tem dia e hora para acabar. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, o que você está vivendo hoje tem dia e tem hora para acabar. Tenha certeza disso. Vai passar, porque a força da ressurreição de Cristo, ela é grande. E se talvez nós sofrermos muito nessa vida, saiba, uma coroa de glória te espera na outra vida. E isso precisa confortar nosso coração. Isso precisa acalentar o nosso coração. Mas o mandato de Cristo, ele é imperativo. Ide. É como está lá no finalzinho também, aqui nesse mesmo capítulo, Jesus vai repetir isso lá no final, versículo 19 de São Mateus, desse capítulo mesmo, 28, ele vai dizer: ide, anunciai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo que eu vos ensinei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Há um ide. Esse ide, ele é imperativo. É um ide que
Veja, irmãos, o ide de Cristo, ele é um ide que não me deixa no meu comodismo, que me faz ir ao encontro do outro, que me faz ir ao encontro da realidade do outro e que me faz transformar a vida do outro, não porque eu sou o transformador, mas porque a mensagem da ressurreição, aquele a quem nós levamos, ele é poderoso o suficiente para transformar a vida de todas as pessoas. Então, nós estamos imbuídos pela força do nosso batismo, desse ide de Jesus. Ide e anunciai a ressurreição. Anunciai a salvação. Anunciai que Jesus venceu e que se ele venceu, nós também em Jesus, por Jesus, nós também venceremos. E elas foram, né? Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo contaram a história. Então veja, se é bem verdade que nós precisamos se alegrar com a ressurreição e que há um mandato de Cristo de ir anunciar, saiba, nós enfrentaremos oposições. Nós enfrentaremos grandes sofismas. Ainda hoje, existem muitos que não acreditam na ressurreição do Senhor. E com 1000 histórias e 1000 sofismas, dizem como disseram, inclusive os guardas do túmulo, eles foram subornados pelas autoridades religiosas da época de Jesus para mentirem a respeito da ressurreição de Cristo. Porque veja, é evidente, foi evidentíssimo, se vão ao túmulo e não acham um túmulo, o que é mais fácil? Acreditar na ressurreição ou pagar alguém para dizer, vieram aqui e roubaram o corpo dele. O que é mais fácil para nós hoje? Acreditar na grande evidência do túmulo vazio ou acreditar nos sofismas que se dizem por aí, né? Ou nos sofismas que se dizem que Jesus não é Deus, que Jesus não ressuscitou coisa alguma e que isso é uma invenção dos cristãos. Veja, ainda hoje dizem que a ressurreição de Cristo é uma construção da comunidade primitiva. É uma construção da comunidade primitiva de Jesus, do suposto Cristo da fé. Um Cristo inventado. E que para poder deixar as coisas todas bem, então inventaram essa história da ressurreição de Cristo. Ainda hoje nós vivemos isso. Meu irmão, minha irmã, ainda hoje nós passamos por isso. Mas veja, Jesus aqui, o evangelho é claro. Ide e anunciai. Não nos preocupemos com isso. Vão ter a turma do contra, vão ter aqueles que vão negar, vão ter aqueles que vão subornar, vão ter aqueles que vão construir um sofisma em relação a esta grande realidade. Mas nós cremos. Eu creio. Tu crês. Nós cremos. O catecismo, ele começa a sua primeira sessão quando fala do credo. Eu creio, nós cremos. Eu creio, nós cremos em tudo aquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja. Jesus ressuscitou verdadeiramente. E não só creio por isso. Eu creio pela autoridade da Escritura, que diz pela boca de São Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ali está o mistério principal. E veja, São Paulo estava indo muito bem no Areópago, na Grécia. Estava indo muito bem. Mas quando ele falou da ressurreição de Cristo, Atos 17:32, foram indo um a um embora e disseram, sobre isso, a gente te ouve numa outra oportunidade. Deixaram Paulo no Areópago. São Paulo, no Areópago, falando sozinho, quando ele anunciou a ressurreição de Cristo. Talvez você fique também falando para as paredes quando você irá anunciar o grande mistério da salvação de Cristo. Mas não se importe. São Paulo sacudiu a poeira do pé contra o povo de Atenas e ele foi adiante e anunciou corajosamente. Por isso eu e você recebemos a pregação do Evangelho. Porque esse homem, ele foi pregar aos gentios, aos pagãos. E esse Evangelho atingiu a nossa vida. Por isso nós cremos
profundamente na ressurreição do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia, aleluia.